Hoje a gente chega a um dos pontos mais centrais de toda a sequência, porque depois de explicar a deformação, os fluidos, os invisíveis e o progresso da degeneração, o livro responde de forma direta a uma pergunta decisiva. Afinal, o que é imunização racional? Salve! Eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar no capítulo O que é imunização racional, que para mim é um capítulo importante, fundamental, porque ele procura definir com mais clareza esse conceito central de toda a obra. Ele já vinha aparecendo, imunização racional, como uma via de retorno e equilíbrio, uma saída do processo da deformação. Mas aqui a gente vai dar uma definição mais direta, que é a seguinte: a imunização racional é um foco de luz da parte racional. Sim, essa é uma daquelas frases que pedem bastante calma, porque se for ouvida depressa, pode soar apenas como uma imagem solta, mas o próprio capítulo tenta explicar essa imagem. O livro diz que esse foco de luz é, em simples comparação, como um holofote aqui na Terra. O vivente fica iluminado por essa espécie de holofote feito da parte racional, muito acima desse vácuo. E o próprio capítulo faz questão de dizer o seguinte, que se trata de uma simples comparação. Ou seja, ele não está dizendo que a imunização racional é um refletor material, nem uma luz como as que conhecemos aqui no mundo físico. Ele está usando uma imagem para tornar isso compreensível, compreender algo que no começo o vivente não vê, mas sente. E aqui, na minha visão, está uma primeira chave importante do capítulo. A imunização racional é apresentada como uma ação superior, vinda da parte racional, que primeiro se manifesta como influência sentida antes de ser claramente percebida. O texto diz isso. No princípio, o vivente não vê, mas sente. Depois de certo tempo, começa a ver, mais ou menos, uma luz prateada, muito clara, que se chama imunização racional. E eu acho essa sequência importante, porque ela organiza a imunização em etapas. Primeiro, uma percepção interior, depois um grau maior de percepção, e só então ela é visualizada definitivamente. O capítulo mostra essa relação que a imunização racional tem com o vivente. Começa como uma curiosidade visual, começa como um contato. A gente entra em correspondência e depois percebe com mais clareza do que antes a gente apenas sentia. E isso conversa bastante com o tom geral da obra. Porque o conhecimento aqui não é apresentado apenas como um acúmulo intelectual. Ele é apresentado como ligação, como contato, como abertura de correspondência com a origem. Depois, o capítulo faz outra afirmação importante. Diz que depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por essa luz, que é a luz racional. E isso amplia muito o conceito. A imunização racional não aparece como uma experiência isolada de um indivíduo, nem como privilégio de poucos. Ela é apresentada como possibilidade para todos, algo universal. E o texto diz o seguinte, que uma vez aberta a porta de cima, ela vai abranger todos universalmente. Então, a imunização racional dentro do livro não é um favor seletivo, nem um dom para casos especiais. Ela é apresentada como abertura geral da origem, do mundo racional, para os seres que de lá vieram, que somos nós, animais racionais. E o capítulo insiste nisso, e isso é muito interessante, porque ele diz logo em seguida que desloca-se o foco para um ponto muito importante. A ação imunizante não aparece como uma ruptura caótica, mas algo natural. O texto pergunta se haverá abalo na natureza e responde que não.
tudo se modificará naturalmente, e dessa forma ninguém sentirá abalo de espécie alguma, pois tudo é natural. Isso é importante porque o capítulo afasta a ideia de uma transformação espetacular ou caótica. A passagem aqui é descrita como um processo natural, não como colapso. A linguagem do livro às vezes trabalha com imagens muito amplas, mas neste trecho específico, ele fala numa mudança sem abalo, numa modificação natural. Em seguida, o capítulo toca num ponto que é muito humano, a curiosidade do vivente. O texto imagina a pessoa dizendo que quer conhecer toda essa planície racional, já lá em cima e muito além ainda. E ele responde com uma espécie de pequeno freio. Como querer conhecer plenamente um lugar em que ainda não se está, se nem mesmo este mundo em que se vive foi verdadeiramente conhecido? Pois é. Esse trecho, na minha visão, é muito bonito porque introduz humildade no meio da curiosidade. O capítulo diz, em outras palavras, antes de querer alcançar o acima do acima, é preciso primeiro sair da cegueira em relação ao próprio mundo em que se vive. E essa observação é forte. O texto diz que sempre viveram aí aprendendo até morrer, sem nada saberem de certo. Vejam, que nunca souberam como foram feitos, como o mundo foi feito, de onde vieram, para onde vão, nem por que vivem nessas condições. Ou seja, o capítulo recoloca a imunização racional não como curiosidade exótica sobre um plano superior, mas como resposta ao desconhecimento fundamental da própria condição humana. E a seguir, depois disso, o texto fala da planície racional. Diz que ela é muito maior do que esse mundo que nós habitamos, que o progresso lá é diferente, que os corpos são puros, limpos e perfeitos, e que a vida lá é uma vida de pureza, onde, por exemplo, não há sofrimento de espécie alguma. Esse trecho não entra aqui para satisfazer uma imaginação ociosa. Ele tenta marcar contraste. O mundo da deformação, esse nosso, é de sofrimento, desgaste, instabilidade e desconhecimento. A parte racional é apresentada como pureza, equilíbrio e vida sem sofrimento, no mundo racional. O capítulo reforça ainda que os seres de lá são eternos, não são bichos, não têm dois sexos, e que o alimento é muito diferente deste empregado aqui. O ponto principal dessas descrições é mostrar que a origem não é uma versão melhorada da vida atual, é uma outra condição, é um outro regime de existência, é uma outra ordem de ser. Depois o texto faz uma comparação curiosa com o Sol. Diz que o Sol é um vivente e que, muito acima dele, na parte racional, são outros seres. E acrescenta que esses corpos são diferentes, não têm pernas nem braços, não são cabeludos, não são bichos. E isso reforça a ideia de que o vivente não deve projetar a forma humana atual como medida de toda a forma da existência. O capítulo quer quebrar essa imaginação antropomórfica da origem, ou seja, a parte racional não é um prolongamento do ser humano deformado. É uma realidade de uma outra ordem, de uma outra natureza. Mais adiante, o texto observa que há viventes que quanto mais se explica, mais querem explicações, enquanto outros compreendem com poucas palavras. E eu acho esse ponto muito interessante, porque o próprio capítulo parece explicar o esforço de comparação que ele mesmo está fazendo. Ele diz, em outras palavras, que essas explicações são necessárias porque os entendimentos são diferentes. Uns alcançam mais depressa, outros precisam de mais voltas, de mais exemplos, digamos, de mais imagens. Isso ajuda muito a entender o uso da palavra holofote no começo do capítulo. O que ele está traduzindo é algo difícil numa figura simples, e ele assume isso com tranquilidade, pois é um livro simples,
feito para todos. Resumindo mais ou menos o espírito desse capítulo, desse vídeo, eu diria o seguinte: a imunização racional é definida de forma mais direta como um conceito central da obra, apresentando como uma luz da parte racional, uma ação superior, que primeiro o vivente sente e depois percebe, com mais clareza, abrindo ligação com a origem e conduzindo o vivente ao retorno à origem. O capítulo também deixa claro que essa luz não é para poucos, mas de alcance universal, é para todos. Que a sua ação não se dá por um abalo violento, mas por uma modificação natural que ninguém sente. Então, tudo que é natural, ninguém sente. Quando vê, já é. Como cresce sem sentir. Ninguém sente que está crescendo. Quando vê, já cresceu. Assim é o desenvolvimento do raciocínio. Assim é a imunização racional. A luz racional. Assim funciona esse foco de luz da parte racional, que é um estado natural de todo leitor do livro Universo em Desencanto. Todos, não é para poucos, é para todos. E depois de falarmos bastante sobre a deformação, no próximo vídeo a gente vai falar sobre uma densidade que continua muito forte. No próximo vídeo a gente vai entrar num assunto que eu considero muito, mas muito importante. Sobre todos os seres humanos serem porta-vozes do mundo elétrico e magnético. Isso é muito interessante, porque esse capítulo mostra ao vivente que os seres humanos com aparelhos elétricos e magnéticos têm uma influência grande da parte invisível, elétrica e magnética. Por hora, eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!